Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e hoje estou na companhia da nossa queridíssima intérprete, Williane. E o título da nossa aula de hoje é Os Gêneros Textuais, Notícia e Reportagem. Vamos então estudar um pouquinho sobre esses gêneros e um pouquinho então sobre o mundo dos textos jornalísticos. Você tem o hábito de ler ou assistir a jornais? Quais meios podem ser utilizados para alguém ler um jornal? Por exemplo, a internet? É possível? Claro, super possível, né? E na sua opinião, qual é a função de um jornal? Bem, se nessa última questão você considerou que uma das funções do jornal, por exemplo, é informar, você acertou. Isso porque os textos jornalísticos são aqueles que aproximam o leitor, ou o ouvinte, ou o espectador do jornal, ou de algum meio de comunicação, com o objetivo de comunicar, informar, prestar algum serviço ao seu interlocutor. Então, seja a notícia ou a reportagem, os dois compõem o campo dos textos jornalísticos. Vamos recordar um pouquinho então sobre a notícia. Você já estudou em outras séries. Ela tem o objetivo de informar ao leitor um fato ocorrido recentemente, sem manifestar alguma opinião de quem está produzindo esse texto. A notícia também é um texto que costuma narrar os fatos ocorridos e fazer descrições a respeito deles. É um texto geralmente mais curto, relata fatos reais, fatos do cotidiano, e a linguagem utilizada tem que ser uma linguagem formal, clara, objetiva, respeitando então a norma padrão da língua. E esse texto ele tem que ser impessoal, ou seja, quem produz a notícia não emite o seu ponto de vista em relação ao fato noticiado. Ok? Preste muita atenção nisso. Olha só a estrutura da notícia. Ela basicamente, então, é composta por uma manchete ou um título principal, o subtítulo, ou também chamado de título auxiliar. E é importante te lembrar que o subtítulo ele não é obrigatório. É possível que você encontre notícias sem ele. Só que é muito bom você ter um subtítulo porque isso faz com que o leitor obtenha mais informações sobre aquela notícia e garante então a leitura do texto. O primeiro parágrafo de uma notícia é chamado de lead e o restante do texto é o corpo do texto. Ou seja, uma notícia é dividida nessas 4 partes. Agora, eu vou te convidar a pensar um pouquinho comigo, refletir aqui, a respeito de algumas perguntinhas sobre o próximo gênero, reportagem. Você conhece esse gênero? Onde nós podemos encontrar reportagens? No jornal escrito? Na televisão? Você já leu, você já escutou ou assistiu a alguma reportagem? Se sim, qual o teor das informações que foram transmitidas? Você gostou? E você já pensou por que uma reportagem ela costuma ser mais longa que uma notícia? Então, fique pensando um pouquinho a respeito disso. À medida que eu vou falando, eu tenho certeza que você vai fazendo essas relações e comparando a notícia com a reportagem. A reportagem é um texto também, assim como a notícia, de cunho informativo e tem ampla propagação nas mídias digitais. Ela é veiculada principalmente por jornais, revistas, meios eletrônicos, televisivos, rádio. E além de informar, ela tem a função de formar a opinião do leitor. Diferente da notícia, que tem apenas a função de transmitir os fatos. Portanto, a reportagem, tem um caráter expositivo. Ela visa explicar alguma coisa, além de informar. Por quê? Porque expõe informações sobre um tema para informar o leitor, mas ainda trazer alguma formação para ele. Então, nós já vimos aqui 2 diferenças da notícia para a reportagem. E essas diferenças fazem com que o gênero reportagem vá ganhando mais volume.
Ainda, a reportagem ela tem um caráter opinativo, porque quem produz esse gênero apresenta o seu ponto de vista sobre o que é informado. E vejam só que interessante. Uma notícia pode motivar a produção de uma reportagem. Diferente da notícia, a reportagem exige um trabalho maior, que envolve pesquisas, envolve estudo, a comparação de diversos fatos associados, então, ao tema trabalhado. Vejam, então, que para produzir uma reportagem, o seu produtor ele vai levar um tempo maior, ele vai ter que fazer associações de várias notícias a respeito daquele tema, ele pode convidar pessoas para serem entrevistadas a respeito daquele tema, discutir com elas aquela situação, ou seja, demanda mais tempo para produzir uma reportagem, seja a reportagem escrita, seja a reportagem televisionada, por exemplo. Quando você assiste um programa jornalístico, por exemplo, você pode notar que a notícia ela é mais curta e a reportagem envolve uma fala, né, um tempo maior. Observe isso da próxima vez que você assistir um jornalístico na TV. Leia aqui comigo agora o trecho de uma reportagem retirada do jornal Joca, a edição 151, de 8 de junho de 2020, falando sobre um triste acontecimento. Vamos então ao título. Após a morte de George Floyd, Estados Unidos tem onda de manifestações antirracistas. Por Helena Rinaldi. Desde 26 de maio, uma série de protestos contra o racismo está acontecendo nos Estados Unidos. As manifestações foram motivadas pela morte de George Floyd, um homem negro e desarmado, acusado de usar uma nota falsa em um supermercado no dia 25, na cidade de Minneapolis, onde morava. Outros países também aderiram aos protestos antirracistas. É o caso do Brasil, do Canadá, da Inglaterra e da Alemanha, por exemplo. O que é o racismo? De acordo com o portal GLAAD, do GLAAD Instituto da Mulher Negra, racismo é um conjunto de práticas de determinada raça ou etnia que, estando em situação de favorecimento social, coloca outras raças em situação desfavorável. Vocês conseguiram observar que nessa notícia aqui, nessa reportagem, ela parte de uma notícia, de um fato que aconteceu, que foi a morte de George Floyd. E a partir desse fato, ela vai fazer o quê? Vai trazer um conceito de o que é racismo, vai trazer uma outra informação sobre as ondas de manifestações que aconteceram em outros países, inclusive aqui no Brasil, a partir desse ocorrido. Ou seja, a produtora Helena Rinaldi, precisou então fazer essas pesquisas para compor a sua reportagem. Diferente da notícia que trazia apenas a informação de que o George Floyd havia sido morto nessa triste situação. Então, nós temos aí como o assunto principal da reportagem a morte do George Floyd e o texto aborda que aspecto desse assunto. Então, ela fala sobre como essa morte desencadeou uma série de protestos em outros locais. E isso traz, então, uma formação para o leitor, que está percebendo que as pessoas em outros locais do mundo se preocupam com esse problema social. E isso, inclusive, pode fazer com que o leitor passe a se preocupar ainda mais com esse problema. Ou seja, forma também a opinião do leitor. Você observou, então, nesse texto, que, além de retomar o fato noticiado, quem o produziu fez uma pesquisa sobre quais países aderiram aos protestos. Tudo isso foi feito para explicar, informar e opinar sobre o assunto. Então vamos comparar aqui, rapidinho, a notícia e a reportagem. Enquanto a notícia apenas informa um fato ocorrido de maneira impessoal, a reportagem faz um estudo sobre o fato, apresenta exemplos, expõe um ponto de vista que visa formar a opinião do seu leitor, ou do seu ouvinte, ou do espectador. Vai depender de onde essa reportagem circula.
Eu quero chamar sua atenção também para alguns elementos, alguns recursos que vão constituindo esse gênero. Vamos observar aqui duas manchetes. E eu quero que você avalie comigo qual delas causa mais impacto no leitor. Deixa o leitor, então, mais admirado, mais assustado. A primeira é: homem é morto durante bebedeira em um bar. E a segunda: 20 homens são mortos durante chacina em um bar. Observem aqui que, no primeiro exemplo, nós temos a palavra homem, e no segundo exemplo, 20 homens. Então, esse numeral aí, 20, já traz um certo impacto à manchete. No primeiro exemplo, nós temos bebedeira e no segundo, a palavra chacina, que é uma palavra bem forte e que também causa impacto no leitor. Então, provavelmente, né, você deve concordar que a segunda manchete, ela traz mais impacto. Vejam esse outro exemplo, essa outra situação aí na sua telinha. Nós temos aqui, então, 3 situações e eu destaquei para vocês aí os modalizadores. Vamos pensar nos efeitos que esses modalizadores produzem no texto. O primeiro exemplo diz: seguramente um homem foi morto durante bebedeira. O próximo exemplo diz: dizem que um homem foi morto durante bebedeira. E o terceiro exemplo: infelizmente, um homem foi morto durante a bebedeira. Você consegue perceber que cada uma dessas palavras em destaque, elas apontam para um sentido, um efeito de sentido específico? No primeiro exemplo, a palavra seguramente, ela traz um quê de confiabilidade para a informação. A palavra seguramente, ou seja, com certeza, a informação é certa. Já no exemplo 2, o verbo dizem sugere que seja uma especulação, tipo uma fofoca. Dizem que um homem foi morto, não se tem certeza. Já no terceiro exemplo, nós temos uma opinião, infelizmente. Então, pode ser que alguém não ache esse acontecimento infeliz, emita uma outra opinião. Percebem a diferença? Então, quando você vai produzir uma reportagem ou qualquer outro texto, é claro, né? Você precisa pensar um pouquinho nos efeitos de sentido que a seleção vocabular vai trazer para o seu texto. E no caso da notícia e da reportagem, causam esses efeitos de muito impacto. Então, os modalizadores, eles manifestam uma atitude do autor em relação ao conteúdo do seu próprio texto. Nos exemplos 1 e 2, que nós vimos agora há pouco, nós não percebemos a opinião do autor. Já no exemplo 3, nós vemos isso. Então, quando ele foi escrever esse texto, será que ele queria expor a sua opinião ou não? Percebem que há como tratar a mesma informação de maneiras diferentes, emitindo ou não a opinião? Leve isso também para a produção dos seus textos, hein? Falando em produção, para planejar uma reportagem, o que você precisa considerar? Olha só, primeira coisa é você pensar no tema em que você vai escrever a sua reportagem. E com qual objetivo você vai escrever sobre esse tema? Depois que você define isso, você vai pesquisar os elementos aí que vão contribuir para enriquecer a sua reportagem. Quais argumentos você vai utilizar para convencer o leitor, né, da informação que você está trazendo e do seu posicionamento em relação a ela. É importante também você trazer alguma autoridade que fale sobre aquele assunto. Não tem que ser necessariamente uma pessoa, pode ser um texto, pode ser uma instituição. E é claro, você precisa pensar em quem é o seu público-alvo. Você está escrevendo essa reportagem para qual público? Qual faixa etária? Quais são as características desses leitores ou desses espectadores? E onde você vai, então, publicar esse texto? Qual é o veículo de publicação? É uma mídia impressa, uma mídia digital, por exemplo? Então, quando você for preparar a sua reportagem, considere todos esses elementos para fazer um planejamento seguro e bem feito. Bem,
Foi um prazer enorme estar com você nessa aula. Para você estudar um pouquinho mais sobre esses gêneros, acesse o portal Conexão Escola. Lá tem uma atividade direcionada para esse assunto que estudamos aqui hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.